Olá, sexto ano, bom dia para vocês. Espero que esteja tudo bem com você. Lá na página 81, com a atividade, né? Nós faríamos em web, mas não deu tempo, mas a gente vai fazer então nessa de hoje, dessa segunda. Vamos continuar então lá na página 82, aonde tem o título Os Instrumentos da Música Brasileira. Então, os instrumentos musicais estão presentes em todas as sociedades, em diferentes épocas e lugares. Feitos com diversos materiais, eles produzem uma grande variedade de sons. Com muitos instrumentos, ou com apenas um, podemos tocar uma linda canção. Observe alguns instrumentos e conheça os gêneros musicais em que eles geralmente estão presentes. A sanfona, também conhecido como a gaita, como o acordeão, foi trazida de Portugal e tornou-se muito popular no Brasil. Na fabricação de uma sanfona em geral, são utilizados alguns materiais como madeira e metal. Este instrumento possui um teclado, painel de botões e fole. O que é fole? É o mecanismo que, por meio do movimento de abrir e fechar, produz a corrente de ar. Então, aquelas dobradurinhas que tem no meio, quando abre e fecha, o ar que passa forma o som, né? Tem um som a partir do fole. Para tocar, o sanfoneiro abre e fecha o fole enquanto pressiona as teclas e botões. É um instrumento típico do gênero musical baião. Também é utilizado na música caipira e em diversos ritmos do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, na vaneira, né? E alguns ritmos são usadas a sanfona. Na pré-história já se faziam flautas com ossos e plantas ocas. Uma das mais antigas foi encontrada no continente europeu. Em uma flauta, o som é produzido por meio do sopro. Em seu som pode ser ouvido em diversos gêneros musicais, entre eles no choro, no baião, na bossa nova e no samba. Então tem a flauta aqui do lado, né? Essa que tem aqui é a flauta transversal, que ela fica de lado. Tem a flauta doce, né? Diversos tipos de flauta, que são tocadas através do sopro. A viola, feita de madeira, com corpo e formato de número 8, com cordas duplas, a viola foi trazida ao Brasil pelos portugueses e tornou-se muito popular no interior do nosso país. Então, gente, a viola não é o violão, certo? Ela tem um som diferente e as cordas também são diferentes. A criatividade dos violeiros levou à criação de diversos tipos de afinação. A afinação, né, é o ajuste das cordas do instrumento para obter um som harmônico, e de diferentes nomes para os instrumentos, como viola sertaneja ou viola cabocla. Tem gente que chama de viola caipira, né? Ela é mais utilizada no gênero musical caipira, por isso tem o nome, né, mais típico de viola caipira. Na página 83, então, a gente tem o pandeiro. Os toques do pandeiro são executados em membrana, né, que é a pele que fica em cima. Geralmente são usados peles de animais, mas hoje em dia já existem pandeiros e tambores que são utilizados uma pele falsa, né? Esticada sobre uma armação circular de madeira ou de plástico. Em aberturas na armação, temos chapinhas de metal chamadas as platinelas. Este instrumento está presente em muitos gêneros musicais, como no choro, no samba, no pagode e no maracatu. Depois a gente tem o trombone. O trombone é formado por longos tubos de metal ocos, né? Um desses tubos, chamado vara, é móvel. O trombonista sopra no bocal e movimenta a vara para conseguir as notas que deseja. O trombone é utilizado em muitos gêneros musicais, mas não pode faltar em um deles, no frevo. Então, trombone também vários estilos musicais pode ser usado, certo? Então, tem uma atividade aqui na página 83 que diz assim: os instrumentos geralmente são classificados de acordo com a maneira que o seu som é produzido. Observe as afirmações abaixo e preencha os quadrinhos com as letras correspondentes.
Então, vocês vão preencher se é A, instrumento de sopro, se é B, instrumento de corda, e se é C, instrumento de percussão, certo? Vocês vão assinalar. Na nossa web a gente vai corrigir, conversar um pouco mais sobre. E 2 diz assim: cite outros exemplos de instrumentos. Vocês vão citar um instrumento de corda, um de percussão e um de sopro, que não foi citado acima, certo? Na página 84, ritmos que embalam. Grande parte dos gêneros musicais tem um tipo de dança que os acompanha. Tipo o hip hop, a dança clássica, o hip hop tem o breaking dance, o hip hop tem a música clássica tem o balé. Então, muitas vezes, trajes e festas específicos também distinguem gêneros musicais. Você já tinha reparado nisso? Essas danças e vestimentas variam conforme as diferentes tradições e regiões do país. Então, atividade número 1. Cada uma das imagens abaixo retrata um tipo de dança. Relacione cada uma delas à descrição do gênero correspondente. Então, vocês vão ler, tem 3 imagens aqui, né? Então, um fala sobre o carnaval, outro fala sobre o forró e outro fala sobre o samba. Então, vocês vão assinalar se é A, B ou C, seguindo as imagens, ok? A gente vai conversar um pouquinho na nossa web, também corrigir, tá bom? Na página 85, poemas nos altos falantes. Música ou canção? Às vezes temos a impressão de que essas palavras significam a mesma coisa, mas não é bem assim. Na verdade, a canção refere-se à música que tem uma letra para ser cantada. Ela é diferente, por exemplo, da música instrumental, que não tem letra nem canto. Então, música, gente, pode ser música eletrônica, diversos tipos de música, de uma orquestra sem letra. A canção sim. A canção, ela tem uma letra para ser cantada, certo? Essa é a diferença da música para a canção. Então, nas canções, o texto poético é muito importante. Para fazer uma canção, o compositor tem de criar o ritmo, a melodia, a harmonia e também uma letra que se integre à música. A ordem de criação desses elementos podem variar e até ocorrer ao mesmo tempo. Em alguns casos, em vez de criarem as letras, os compositores de canções utilizam poemas literários já existentes. Então, a seguir, a gente vai ler um trecho do poema do português Luís Vaz de Camões, que diz assim: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aqui tem uma figura do Vaz de Camões, né, Luís Vaz de Camões. Então, centenas de anos depois que esse poema foi escrito, o compositor brasileiro Renato Russo, da banda Legião Urbana, utilizou esses trechos em uma música intitulada Monte Castelo, criado na década de 1980. Esse é um entre os muitos exemplos de poemas que mais tarde foram cantados, ou seja, viraram canções. Então, tem 3 perguntinhas aqui pra gente que diz assim: A. Qual é a diferença entre música e canção? B. Você conhece músicas que não são canções? E C. Ouça com atenção a música de Renato Russo, observe o ritmo, a melodia e a harmonia. Com essas observações, que outra letra você escreveria para ela? Hein? A, B e C. E na 86, então, a gente vai ler junto na nossa web e responder a página 86, tá? Vamos corrigir e falar um pouquinho mais também das atividades das outras páginas. Quem não puder entrar na web, a professora vai gravar e aí pode pedir para disponibilizar para a professora, ok? Com a professora. Então é isso. Eu aguardo vocês na web e um beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula de AIDS.